Nós estamos hoje no 17º domingo do tempo comum do ano litúrgico A, em que se privilegia o Evangelho segundo Mateus. E quem está acompanhando a liturgia deve ter percebido que já há 3 domingos estamos proclamando o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, em que Jesus apresenta o reino de Deus através de 7 parábolas. No 15º domingo, Jesus apresentou uma parábola do semeador. No 16º, domingo passado, mais 3 parábolas, e hoje mais 3. O que é o reino dos céus ou o reino de Deus? É o projeto de vida de Jesus. Quando Jesus começou sua pregação na Galileia, ele começou assim: convertei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus é o projeto de vida de Jesus. E o reino de Deus é um mistério, é algo que precisa ser compreendido. E Jesus explica o que é o reino para seus discípulos através de parábolas, o que é uma coisa muito interessante, porque a parábola é um gênero literário, é uma forma de transmitir uma mensagem inspirado no cotidiano das pessoas. Se nós observarmos as parábolas, elas todas falam do dia a dia das pessoas. Mas a parábola, ela tem 2 características. Ao mesmo tempo que ela revela uma mensagem, ela oculta essa mesma mensagem. Ela revela para uns, mas esconde para outros. Em determinado momento dos evangelhos, Jesus vai louvar o Pai, porque o Pai revelou os mistérios do reino aos pequeninos e escondeu esses mistérios àqueles que se consideravam sábios e entendidos. Por isso a parábola é utilizada para Jesus, para quê? Para revelar os mistérios do reino às pessoas que têm abertura de mente e de coração, e esconder esses mistérios para as pessoas que não têm abertura nem de mente nem de coração. Ou seja, para compreender o que é o reino de Deus, como ele funciona, qual o seu objetivo e para onde ele nos leva, nós precisamos ter abertura de mente e de coração. É isso que é mostrado logo no 15º domingo do tempo comum, quando Jesus começa a apresentar o reino de Deus através de parábolas. A gente pode perguntar, né? Mas por que Jesus não fala logo claramente? Não fala as coisas às claras? Por que ele vai usar um código, uma parábola? Exatamente por isso, que Jesus quer ser seguido por pessoas abertas, não por pessoas fechadas. Ele quer ser seguido por pessoas bem intencionadas. Ele não quer ser seguido por pessoas que têm segundas intenções. Por isso ele fala em parábolas. Então nós percebemos que no 15º domingo, Jesus vai dizer o que é o reino e o que é preciso para acolher o reino. É preciso abertura de mente e de coração. É preciso ser, na linguagem de Jesus, pequenino, ou seja, não ser arrogante, não ser fechado ao outro, não ser fechado ao novo, não ser fechado àquilo que Deus quer nos propor. No 16º domingo, que foi o domingo passado, as 3 parábolas vão mostrar como o reino se articula, do que é composto o reino, qual a função do reino de Deus e para onde ele vai nos levar. E nas parábolas de hoje, Jesus vai nos mostrar qual deve ser a nossa reação quando nós nos encontramos com o reino. O que a parábolas de hoje dizem? Que quando nós
nos depararmos com a proposta do reino de Deus, ou seja, com a proposta de vida de Jesus, se nós formos pessoas abertas, nós vamos perceber que essa proposta de Jesus é o grande tesouro da nossa vida. E nós vamos fazer de tudo para tomar posse desse tesouro. Nós vamos vender na linguagem aqui tudo que nós temos de valor para acolher a proposta de Jesus. E quando nós pensamos que a proposta de Jesus, que nós chamamos de reino de Deus, e a proposta de Jesus é que todos tenham vida e vida em plenitude, Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu vim para que tenham vida e vida em plenitude. Isso é o centro do reino de Deus. É o centro da proposta de Deus para nós. Deus quer que nós vivamos e vivamos em plenitude em todas as dimensões da nossa vida. E é isso que significa o reino de Deus. O reino de Deus que não é uma coisa para depois da morte, é uma coisa que começa aqui. Por isso Jesus diz: o reino já está no meio de vocês. Ele começa aqui, mas ele se consuma, alcança a plenitude para além da morte. Mas ele começa aqui. O reino já está presente. Só que nós temos dificuldades para enxergar essa presença do reino. Por isso, Jesus se utiliza das parábolas. Essas 7 parábolas do reino. Porque elas vão desenvolvendo o que é o reino, como o reino se faz presente, quais são suas características e aonde ele vai nos levar. Aonde é que ele vai nos levar? Para a vida em plenitude, que começa aqui e se consuma na eternidade, superando a própria morte. Mas para que nós possamos ter abertura de mente e de coração, nós precisamos de algumas ferramentas. Para abrir o coração, nós precisamos, por exemplo, de oração. Buscar em Deus abertura para que nós possamos acolher os mistérios do reino. Mas nós também precisamos abrir a nossa mente. E para abrir a nossa mente, nós precisamos de formação. Porque a fé, ela tem que atingir o coração, mas ela tem que passar pelo cérebro, tem que passar pela inteligência. Um grande teólogo e santo da Idade Média, chamado Santo Anselmo de Cantuária, ele criou um princípio que diz assim: fides querens intellectum, em latim, a fé exige compreensão. Aquilo que nós vamos acolher na fé, nós acolhemos gratuitamente no coração, mas é preciso passar pela inteligência. Porque fé sem passar pela inteligência acaba se transformando em crendice e superstição. Nós precisamos compreender aquilo que nós acreditamos, até o ponto que nós conseguimos compreender. Porque sendo a fé um mistério, nós não podemos compreender a totalidade da fé. Chega um momento em que nós não compreendemos e que a única posição que nós podemos ter é aceitar humildemente aquilo que Deus nos propõe. Mas até onde a nossa inteligência alcança, nós precisamos compreender a fé. Nós precisamos compreender o que é o reino, como ele se articula, para onde ele quer nos levar. E é interessante que, justamente quando hoje, nesse 17º domingo do tempo comum, em que nós fechamos as parábolas do reino, nós estamos nessa missa comemorando o jubileu de prata da Escola da Fé na nossa paróquia. E o que é a Escola da Fé na nossa paróquia? É um serviço da nossa paróquia que trabalha exatamente isso, com formação, para ajudar as pessoas a utilizar a inteligência para compreender melhor a nossa fé.
e compreendendo melhor a nossa fé, nós possamos mergulhar com mais profundidade nos mistérios da própria fé e do reino de Deus. Naqueles bancos ali estão pessoas ligadas à escola da fé. Pessoas que desde há 25 anos atrás começaram a escola, e a escola começou de uma forma muito simples, muito humilde. E a vocação da escola da fé é da formação bíblica, formação da palavra de Deus, a palavra que foi citada no salmo de hoje. Como eu amo vossa palavra. Precisamos amar a palavra de Deus para que essa palavra passe pela nossa inteligência e alcance o nosso coração. E quando nós falamos coração aqui, nós não estamos falando de sentimento, estamos falando de vida. Coração na Bíblia é a vida inteira da pessoa. É o que ela pensa, é o que ela sente, é o que ela faz. Então a Escola da Fé, desde o início, em seu início, em 1998, ela se dedicou à palavra de Deus, a cursos bíblicos, a ajudar as pessoas a entender melhor a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus atingisse o coração, ou seja, a vida. Exatamente hoje, então, nós estamos nesta missa agradecendo a Deus por esses 25 anos desse serviço à nossa paróquia. Pela Escola da Fé passaram centenas de pessoas, talvez 1 ou 2 milhares de pessoas. E nós queremos crer que aquelas pessoas que passaram e passam pela Escola da Fé, elas saem de lá dando um passo adiante na fé. E mais ainda, nesse ano de 2023, a nossa paróquia, ela cedia a escola de formação permanente do Vicariato Sul da nossa arquidiocese. A escola de formação permanente é uma escola da fé ampliada para todo o vicariato. Vicariato que é conduzido pelo Padre Antônio. O Padre Antônio é vigário episcopal do Vicariato Sul. Ele é a voz do bispo no Vicariato Sul. E nesse ano de 2023, o Padre Antônio conseguiu implantar no vicariato a escola de formação permanente, que é uma exigência do plano de pastoral da nossa arquidiocese. E nessa implantação, ele contou com a assessoria e com o apoio do diácono Antônio Lopes. O diácono Antônio Lopes tem doutorado em Ciências da Religião. Ele é professor universitário. Então veja bem como a nossa paróquia, de certa forma, ela é privilegiada nesse sentido. Nós temos instrumentos de formação para oferecer para os paroquianos. E a escola de formação permanente do Vicariato Sul, com um polo de atuação aqui na São José, ela tem o apoio da Escola da Fé, que vai fazer o apoio logístico e o apoio para que a escola do vicariato funcione a contento. E a escola do vicariato tem o convênio com a FATEL, que é a Faculdade de Teologia da Arquidiocese. Então vejam que a nossa paróquia, que é uma das paróquias mais antigas da Arquidiocese, é a segunda mais antiga de Taguatinga, nós estamos, de certa forma, sendo privilegiados com essa possibilidade de termos aqui a nossa Escola da Fé com 25 anos e agora contar com um polo da Escola de Formação Permanente do Vicariato Sul e ainda mais conveniada a Faculdade de Teologia. Por que é que nós temos tudo isso? Porque ao longo do tempo nós tivemos o privilégio de ter lideranças que sabem que para compreender melhor o reino de Deus, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. E para mergulhar na palavra de Deus, nós precisamos de formação. Formação intelectual, formação espiritual, formação em todas as dimensões da nossa vida. Então eu gostaria que o pessoal da Escola da Fé ficasse de pé um pouquinho. Gostaria que vocês se virassem para
para a comunidade, nós estamos de costas, né? Olha só, são pessoas, né, que doam seu tempo, suas capacidades para que a comunidade tenha oportunidade de formação, para que a comunidade possa compreender melhor o mistério do reino de Deus, através daquilo que Jesus nos propõe. Que nós possamos, enquanto paroquianos da São José, nós nos motivarmos a nos preparar melhor para compreender os mistérios do reino. Então, se alguém quiser formação um pouquinho mais aprofundada, vai começar agora em agosto o curso que será dado pela Escola de Formação do Vicariato, conveniada com a FATEL e com suporte da Escola da Fé, o curso que vai versar sobre a vida após a morte. Na verdade, vai abordar o tratado teológico de escatologia. Mas para facilitar, como teologia tem muito termo complicado, na escatologia, gasta um tempão para explicar o que é escatologia, o título vai ser A Vida Depois da Morte. O que é que nos espera depois da nossa morte? Então todos estão convidados a se sentirem chamados, convidados a fazer esse curso. No final, o aviso vai ser dado, informações são dadas no final da missa, e quem se sentir interessado pode procurar. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Ele por conceder tantas graças para a nossa paróquia, né? A paróquia São José sempre foi privilegiada nesse sentido de oportunidades de formação. Então vamos valorizar isso com muito empenho, porque isso não é uma coisa fácil, né? O Padre Antônio lutou muito tempo para implantar a Escola do Vicariato. O diácono Antônio Lopes gastou muita energia intelectual, muita energia espiritual, emocional, muito tempo para poder fazer o projeto da escola de formação do vicariato. E os membros da Escola da Fé se esforçam o tempo todo para oferecer o melhor para a comunidade. Que nós possamos valorizar isso e responder de forma coerente e generosa a esse convite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.